nome de Jesus. Estamos felizes e nosso dia hoje é um dia especial e eu estou falando hoje a respeito dos conteúdos que estão ali na página, para quem tem o seu material, na página 80 e poucos. Isso. Você tem o seu material, é a página de número 88. Também? Página de número 88. Nós temos ali o nosso título, que é Como discipular adolescentes na modernidade líquida. Os meus 45 minutos são fruto de uma pesquisa, de um livro. Se Deus quiser, nós vamos lançar ainda no próximo congresso discipulado no ano que vem, se não me engano, em fevereiro, onde nós vamos abordar as questões da modernidade líquida, para que você que é líder, para você que também é adolescente, para que você possa perceber as coisas que estão acontecendo agora, para que você possa proteger os seus adolescentes, para que você entenda a importância que tem o discipulado que você, líder, precisa fazer, o discipulado que você precisa gerar bons frutos. E não sei se você percebeu, nós preparamos o local aqui para que fique perfeito. Tanto que você está com calor hoje, exatamente para ver a modernidade líquida, os seres estão derretendo, está vendo? Ficou tudo perfeito, né? Eu agradeço a oportunidade ao pastor Sérgio Monfior, pastor Juari e toda a coordenação dos adolescentes que proporcionaram que eu estivesse também aqui para que a gente pudesse discutir esse assunto. O que eu estou colocando aqui para vocês, eu sou professor há 27 anos, então eu gosto de que você possa acompanhar o que eu estou falando. O que eu estou falando tem base teórica e principalmente base bíblica, por isso que eu coloquei ali o que você tem também na sua folha de partida, página 80 e poucos. E também, quando eu coloquei ali em negrito, eu estou dando um destaque especial para esta ideia. O que eu quero que você entenda, nós vivemos num momento do nosso mundo chamado de pós-modernidade. A partir da ideia da pós-modernidade, você tem que entender que o mundo em que nós vivemos, ele tem como função principal desfigurar, relativizar todas as coisas e tirar os padrões. Portanto, ele quer derreter esses padrões. E você sabe que a pós-modernidade, ela não tem piedade de quem é crente, ela não tem piedade do homem, da mulher e muito menos do adolescente. Então, essa ideia que você está vendo, da ideia da pós-modernidade, eu ouso chamá-la de demônio líquido. Cada um deve ter uma forma, uma ideia imaginária, simbólica do que seja o demônio, mas o demônio que eu quero comentar é exatamente esse momento que nós vivemos e nós chamamos de pós-modernidade. Aí nós temos essa ideia que há uma aparente confusão e há um aparente caos em todas as esferas que você puder imaginar. Me permita que você pense agora na política brasileira. Não me responda. Será que é a organização ou há o caos? Se você pensar agora na questão da escola, como está a escola? Será que é o caos ou será que é a organização? Porque o que a pós-modernidade veio fazer, ela veio exatamente derrubar aquilo que nós chamamos de colunas éticas. Você sabe que há pilares que devem ser respeitados, esses pilares devem ser respeitados, porque senão a construção vai cair. Esses pilares, eles estão sendo derrubados, Mateus 24 vai dizer o Senhor Jesus que talvez nós saberíamos o princípio das dores, o princípio do fim começaria com o princípio das dores. A ideia do princípio das dores é quando a mulher está grávida e ela não está parindo o filho, mas ela começa a sentir as primeiras contrações. Por isso que nós podemos dizer seguramente que o tempo em que vivemos, nós estamos sentindo essas primeiras dores. Ainda não são as verdadeiras dores. Por isso que os seres humanos estão como esta imagem que eu coloquei para você. Eles estão cada vez mais se desfigurando, eles estão ficando cada vez mais parecidos com Satanás e não mais parecidos com Jesus Cristo. O problema nisso tudo, que nós já sabemos, Paulo disse que nós vivemos num mundo que o maligno jaz, ou seja, vivemos num mundo onde o diabo está jazendo.
Eu gostaria de dizer, com alto e bom som, em qualquer cidade que a gente vai pregar a palavra, vai dar um congresso, alguma coisa, quando eu vejo uma placa dizendo a cidade tal é de Jesus, eu gostaria que isso fosse uma verdade, é um desejo nosso, porém, nós sabemos que o maligno jaz nestes dias. E aí nós chamamos ele, a partir de agora, chamamos ele de demônio líquido, porque eu quero que você compreenda que o diabo, ele tem as suas estratégias. As estratégias pós-modernas do diabo não são de assustar, não são de atormentar, muito pelo contrário, ele quer parecer bom, ele quer parecer agradável e ele quer fazer com que os nossos adolescentes se sintam cada vez mais confortáveis junto a ele. Por isso que tudo deve ser relativizado. O que o diabo fez não foi lançar a ideia de que tem o sim e o não, porque ele sabe que entre o sim e o não, o homem acaba escolhendo o sim, mas ele começa a colocar uma terceira via, o talvez, o por que não, ou tudo é igual, Deus é tudo a mesma coisa. Por isso que o Zygmunt Bauman, os jovens que estão aqui, alguns jovens e não sei quantos universitários que estão entre nós, com certeza estudam ele nos bancos escolares. É ele quem vai falar sobre um livro chamado Modernidade Líquida. O livro chamado Modernidade Líquida é exatamente um livro que ele desnuda essas impressões do mundo. Ele não tem uma base teológica, mas quando nós olhamos para os escritos desse sociólogo polonês falecido bem recentemente, chamado Zygmunt Bauman, nós percebemos que o que ele dizia, o que ele escrevia, tem tudo a ver com o mundo nesse momento e tem a ver com os jovens nesse momento. Ele vai dizer sobre as coisas que estão derretendo. Você está com calor, né? Talvez esteja suando, né? Agora acompanhe comigo, está ali também para você poder ler. Ele diz assim: o que todas essas características dos fluidos mostram em linguagem simples é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam espaço nem prendem o tempo, enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo. Os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos e propensos a mudá-los. Esta é a ideia da pós-modernidade. Nada deve ser permanente, tudo deve ser relativo. Alguns de nós pegou a época em que brinquedo era para durar, hoje brinquedo é para trocar. Nós somos do tempo em que se ganhava uma roupa e usávamos uma roupa até ela ficar velha. Não servia mais, eu passava para os meus irmãos. Hoje as coisas estão descartáveis e elas não são descartáveis apenas porque é melhor. Quando se fala em coisas descartáveis, eu creio que todos os jovens já passaram por isso, os adolescentes que estão aqui, os adultos, falando sobre coisas que devem ser descartáveis. Olha, você sabia que você não pode mais usar canudinho? A partir da semana que vem já tem uma regra rígida que não se pode vender mais suco com canudinho. Por quê? Porque isso faz mal à natureza. E se eu dissesse que isso faz mal à natureza, eu acho que todos concordariam, vamos proteger a natureza. Mas isso quer trazer essa ideia de que tudo agora tem uma nova mensagem. A pós-modernidade ela quer parecer boa, sendo que ela é terrível para nós. Por isso que quando nós olhamos essa ideia de pós-modernidade, ela vem destruindo, ela vem desqualificando qualquer valor ou qualquer reivindicação que pareça verdade. Experimente você que está na escola, experimente você que é um líder, que é um chefe de alguma coisa fora da igreja, dizer algum valor moral. Já alguém vai dizer assim, mas isso é relativo, talvez sim, não é bem assim, tu está falando isso porque tu é crente? E você vai dizer, não falo isso porque sou crente, eu falo isso porque é verdade. E as pessoas vão contestar a tua verdade. A televisão contesta a tua verdade, a internet contesta a tua verdade. Na escola, os professores estão contestando as verdades que você ensina para os seus adolescentes. Por isso, os adolescentes, eles estão nesse momento em que, como tudo é relativizado, tudo se torna subjetivo, tudo é negado. Experimente dizer que Deus criou o homem e a mulher numa sala de aula. Alguém já vai dizer, não é bem assim. Experimente dizer que Deus criou alguma coisa, eles vão dizer, é claro que não é assim. Isso não é apenas uma coincidência. Eu estou dizendo que isso faz parte da modernidade. Isso tem
estrutura, isso tem método e isso tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Perder as almas. Fazer com que, no nosso caso, os nossos adolescentes não creiam mais em Deus. E aí o que acontece? Essa ideia da pós-modernidade é o paradoxo. Tudo que é não é mais. Hoje, você tem um sujeito que ele é chamado de Pablo Vittar. Ele é um homem que se diz mulher. Ele não canta nada e diz que é cantor. E ele faz sucesso. Ele faz mais sucesso que muitas palavras por aí dos nossos pregadores. E aí você tem que dizer que é a Pablo Vittar. Quando você olhar os youtubers, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, você vai ver que eles dizem assim: alô, alô galera, meus amigos, minhas amigas e meus amigos. Eles usam o seu X, porque os amigos pode ser meninas ou meninos ou o que a pessoa quiser. Vocês entendem que a pós-modernidade quer isso? Ela quer cultivar a incerteza. Por isso que ela precisa profanar o que é sagrado. Para que o nosso adolescente seja tocado, para que ele não se conserve firme na rocha, a pós-modernidade faz exatamente isso. Ela repudia e ela retira tudo que é passado e tudo que é tradição. Então você vai retirar o que é a tradição. Me permita falar de costumes, eu sei que a gente não gosta de falar de costumes. Hoje, por motivos mais do que óbvios, eu estou pregando de camiseta. Faria diferença se eu estivesse de terno e de gravata? Você diria, não pastor, não faz nenhuma diferença. Porém eu preciso dizer que faz diferença sim. Porque eu espero que um pastor, eu espero que um ministro do Evangelho, qualquer um obreiro da casa do Senhor esteja aqui, bem vestido. Daí porque o pastor um dia veio de camiseta, no outro dia o irmão da igreja quer vir de bermuda. E no outro dia tem alguém que perdoa a ousadia de dizer que está vindo de biquíni. Sabe por quê? Porque isso é um elemento da pós-modernidade, que quer profanar o que é sagrado, e quer repudiar o que é passado, e quer tirar essa coisa da tradição do altar, e a celebração que é devida. Irmãos, nós vamos orar. Vamos orar de joelhos? Não, de joelho não. Vamos ficar sentados. Não, a nossa igreja adora assim, nós apagamos todas as luzes e a adoração é de luz apagada. Você está entendendo? Eu tiro o que é sagrado do seu lugar de sagrado, eu invento novos padrões e depois eu olho para o meu adolescente e vou dizer: eu quero você firme na rocha. Firme no quê? Se eu não estou entendendo a pós-modernidade. Por isso que é essa ideia que a pós-modernidade, assim como um demônio, ela faz isso que eu coloquei em vermelho: a inserção de novos parâmetros, a inserção de novos paradigmas. O que são parâmetros ou paradigmas? Regras novas. As regras agora são totalmente novas. Agora a ideia é tirar tudo aquilo que era sólido e colocar tudo aquilo que é líquido. Vamos colocar uma coisa sólida, igreja. Vamos colocar uma coisa sólida, polícia. Vamos colocar uma coisa sólida, escola. Sabe como eu faço? Sabe o que a pós-modernidade faz? Tira a autoridade do professor. Adolescentes que estão me ouvindo, e jovens que estão me ouvindo, vocês sabem que vocês não respeitam os seus professores. Pastor, eu respeito, eu sei que você é uma exceção, eu sou professor há 27 anos. Sabe como meus alunos me chamam? Emerson. Eu sou dela que chamava de Senhor, porque idade tem para ser pai deles, com 47 anos. Ninguém quase aqui chama, me permite dizer, o seu superior de Senhor. Não chama. Mas, porque assim, isso é bobeira falar isso, né? Para que eu vou chamar de Senhor? Viram? A pós-modernidade venceu. Porque eu tirei o que é uma tradição, eu tirei algo que é sagrado, e aí eu prefiro falar do meu jeito. Sabe que tem gente que não chama pastor, mas de pastor chama seu cara. Ô velho, para parecer que é jovem, sabe o que é isso? Pós-modernidade. Você tira tudo que é sagrado. E aí, né, nessa ideia, para entender quando isso tudo começou, é exatamente assim. Os primeiros ataques da pós-modernidade eram para isso: as lealdades tradicionais, os direitos comuns, as obrigações comuns. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu perguntasse nesta sala aqui, nesta igreja agora, quantos dos adolescentes e dos jovens que estão aqui de fato lavam a louça em casa? Alguns levantariam a mão. E dos que levantam a mão, como o Jader e o outro lá também, eu diria: quem que lava por gosto e não por obrigação? Alguns tirariam. E quem dos que lava a louça por gosto faz isso por amor? Ficariam poucas pessoas de mão levantada.
Sabe por quê? Porque isso é um resultado também da pós-modernidade. Entenda, isso está nos nossos dias. Sabe o que eles querem? Eliminar os deveres para com a família e o lar. Viu? Por isso que a gente diz, por isso que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu ouvi isso dos meus filhos, eu tenho gêmeos, 8 anos. E eu ouvi quando eles tinham 6 anos. Pai, sabia que se o pai me bater, eu vou chamar o negócio aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que é o nome? Conselho tutelar. Conselho tutelar. E eu olhei para ele e falei assim, filho, vem cá, o Conselho tutelar quer falar contigo. Eu mostrei a cinta. Esse aqui é o teu Conselho tutelar, entendeu? Sabe por que isso, irmãos? Isso é um projeto para destruir a família. Destruindo a família, eles destroem os nossos adolescentes. Destruindo os nossos adolescentes, não temos mais futuro. Por isso que a intenção sempre foi isso. Desnudar, desproteger, desarmar as redes sólidas. O que é sólido? Família é sólido. Pai, mãe, filhos. No máximo cachorro. Daí sabe como é que é hoje? Pai, a mãe já não está mais na casa, já é a separação, e a gente tende a achar que isso é normal. Aí depois é pai com pai, mãe com mãe. Aí não faz mais dia dos pais, não faz mais dias das mães. Quem não é de Joinville sabe de uma grande batalha aqui na cidade para que nós conseguíssemos aprovar, pensem, o ridículo que nós passamos. Eu digo ridículo. Ter que aprovar o Dia das Mães. Um vereador nosso, da nossa cidade, crente, teve que lutar por isso. Por que eu digo que é ridículo? Porque não deveria. Teria que ser natural homenagear uma mãe. As mães merecem, os pais merecem, mas não pode. Sabe por quê? Porque eles têm que tirar essas ideias do que é tradicional e colocar outras ideias. Eles inventaram, sabe o que? Na sua escola, o Dia da Família. Você que é líder entende o trabalho que você tem. Você entende como você entende como você é importante para o seu adolescente, porque a escola não está ensinando isso, porque os pais não entendem isso, porque a nossa igreja precisa entender, e está entendendo, por isso estamos aqui, para que nós possamos entender. Mantenha a tradição. Eu não estou falando de costume, não estou falando de roupa, não estou falando de cabelo, estou falando de tradição. Tradição é isso. Eu vou manter o que é certo, eu não vou manter o que é duvidoso. E a pergunta que eu coloquei para vocês é essa ideia. Pergunte-se o que é realmente uma família hoje em dia. O que significa? É claro que a criança, meus filhos, nossos filhos, mas mesmo a paternidade e a maternidade, o núcleo da vida familiar, estão começando a se desintegrar no divórcio. Avós e avós são incluídos e excluídos, sem meios de participar das decisões dos seus filhos e filhas. Do ponto de vista dos seus netos, o significado dos avós e dos avós tem que ser determinado por decisões e escolhas individuais. Sabe o que está acontecendo agora? Um candidato à presidência, quem lê sabe do que eu estou falando, quem não lê não vai saber. Vai continuar vendo vídeo no YouTube, não continua, não quer saber ler. Um dos vice-candidatos disse o seguinte: famílias onde não há o pai, não há a mãe e apenas a avó ou a tia tem que criar, é um criador de problemas, é um criador de marginais, foi mais ou menos assim que ele falou. Todo mundo caiu em cima dele. Mas as estatísticas mostram que é exatamente isso. É exatamente isso. A maioria dos meninos e meninas que são drogados, que cometem delitos, têm famílias que saíram do que era tradicional, saíram do que era a verdade, saíram do que era a instituição clara da base e se transformaram nisso. Eu não estou dizendo que aqui quem não tem um pai ou uma mãe, por qualquer motivo que seja, se tornou drogado, porque você não passou por isso. Mas as estatísticas mostram que é exatamente assim. E daí nós olhamos esta ideia. A nossa família é o alvo da pós-modernidade. Os nossos adolescentes são o alvo. E eles vão oferecer tudo para eles. E esse tudo que eles oferecem é exatamente esta ideia. É uma promessa de aprender a arte de amar, tá certo? De construir a experiência amorosa, a semelhança de outras mercadorias. Por isso que você tem Facebook, por isso que você tem Tinder, por isso que você tem Flickr, por isso que você tem Instagram, por isso que você tem LinkedIn. Os adolescentes, talvez eles sabem do que eu estou falando. Nós, os mais velhos, talvez, o que é esse negócio aí? Tem planeta para isso, tá? Tem pesquisa que passam por cima da gente. As relações amorosas viraram relações de internet, relações virtuais. Os encontros não são marcados agora mais no final de um culto. Eles são feitos dentro da igreja via WhatsApp. E isso mudou dentro da igreja.
jovens não mandam mais carta, os adolescentes não mandam cartinha um para o outro, eles mandam luz. Você sabe que é assim. Nós não fazemos isso, mas eu preciso dizer que isso tudo resulta no momento em que nós vamos falar com o nosso adolescente, e tudo isso ele está vendo. Se ele não compreender que isso é pecado, que isso é errado e que isso tem um final trágico, ele vai achar que isso é bom. Ele vai achar assim: eu sou o atrasado da minha sala. Eu não sei como vocês chamam lá na sua terra, mas na nossa terra aqui a gente chama assim o colono, sabe? O cara que é da roça, o jeca. Eles vão achar isso, porque nós crentes somos vistos assim. Nós somos os pobres, somos os burros e somos os radicais. E nós não somos isso. Eu não estou dizendo que somos ricos financeiramente, somos ricos espiritualmente. Temos categoria, temos cultura. E aí a geração de zumbis está aí. E quando eu entrei aqui, eu com o meu celular na mão, porque teve um amigo meu que faleceu, o pai dele, o funeral é agora, às 4 horas, e eu dizendo, mandando para ele a mensagem que eu não poderia estar lá no funeral, mas que eu vou lá depois. Enquanto eu olhava, eu pensei nisso, daí eu olhei para vocês que já estavam aqui. 2 pessoas não estavam com o celular na mão. Será que nós também não temos que tomar cuidado com isso? Líderes, qual foi a última vez que você pregou jejum no seu discipulado? Qual foi a última vez que você pregou jejum na sua liderança? E eu não quero, eu acho que eu já não preciso mais nem pedir o jejum de alimento. Por que você não faz um jejum de celular? Será que você vai ter coragem de liderança para chamar os pais, explicar, chamar o seu pastor, explicar e chamar os adolescentes e dizer o seguinte: eu quero o celular aqui, ó. Aqui. Sábado e domingo. O celular vai ficar aqui dentro dessa cesta, ninguém mais vai usar. Quando você fizer isso, você vai estar exatamente tentando tirar eles dessa possibilidade. Essa ideia, quando nós olhamos essa pós-modernidade, não importa eu escrever a metáfora que a gente usa, se chama de demônio líquido, se chama de pós-modernidade, mas eu preciso descobrir, eu preciso relatar, eu preciso ver soluções para defender, acima de tudo, a nossa fé. O que está em jogo é a defesa da fé dos nossos adolescentes. Por quê? Porque eles não têm base teórica ainda para salvar. Não para salvar, eles não têm base teórica ainda para entender o que é a salvação. Sabe por quê? Porque de manhã na escola bíblica dominical só arrastando eles. Mas às vezes tem que ser arrastado primeiro o líder. O líder manda o segundo líder, ele faz uma escala, sabe? Cada um vai, os 5 líderes eles vão uma vez a cada trimestre, mas o adolescente aí sempre falta. Eu sei de igrejas que fazem campanha de manhã, é campanha de acordar o outro na escola dominical. E a escola dominical é 10. Eu sei do esforço do Mateus, do Jefferson, eu sempre que vi. Eles são líderes de adolescentes e eles estão sempre lá, chamam, arrasta, vai, leva. Em geral, é a turma que mais dá presença, é a turma dos adolescentes na escola bíblica dominical. Por que eu estou falando isso? Porque para defender, não adianta ter o escudo, não adianta ter o capacete, a espada, se não souber manejar. Por isso que nós estamos falando sobre essa ideia de como ajudar os nossos adolescentes nesse momento que nós entendemos que é a modernidade líquida. Entendo, nos dias de hoje é a relativização dos valores. A ideia da cultura pós-moderna é a ideia do romper. Pensa qualquer coisa e nós vamos romper. Pense em Jesus. Pronto. Já fizeram um filme em que Jesus não é Jesus? Já vimos filmes em que Jesus desce da cruz, porque ele decidiu descer da cruz, aí não aconteceu a salvação. Desenhe nos filmes. Jesus já virou roqueiro, Jesus já virou cantor. Sabe o que é isso? É tirar o valor do que é sagrado. Eles não querem te apresentar Jesus. Eles tiram Jesus da qualidade de Messias, de Deus Filho. Por isso que a ideia hoje, dentro de todos os lugares, é apresente uma história individual. Você entendeu que quando nós dizemos que somos igreja, nós temos que ser comunidade, só que nós não somos. O mundo não quer que nós sejamos comunidade. Hoje eu estou adorando, eu estou gostando, sabe por quê? Está todo mundo passando calor. Passa o calor eu, passa o calor você. Isso é viver em comunidade, sabia? A minha filha perguntou agora na hora do almoço assim: pai, o que é comunhão? 8 anos, eu tenho gêmeos. Eu falei: comunhão é viver junto, em comunidade. Ela falou: não, eu ouvi um católico dizer que ia tomar a primeira comunhão. Eu tenho que explicar para ela. Mas você entende que o que a pós
Marcos trouxe foi a história individual. Por isso inventaram uma selfie. Eu coloco aqui, tiro aqui. Eu não vou tirar hoje porque daí ficou chato, porque eu já falei. Senão eu tiraria para colocar no meu Facebook, para os meus seguidores darem like do que eu fiz. Estão vendo? Eu aqui. Aí galera, mas o destaque não é você, o destaque sou eu. Você faz parte do meu mundinho, do meu individual. Eu não estou falando que você não deve mais fazer selfie, mas eu quero que você entenda que selfie quer dizer próprio, ou seja, uma foto sua. Entenda, o mundo que você vive é o mundo onde a ideia é apenas viva assim, viva a sua individualidade. O diabo não faz mais isso. Ele não quer te ensinar o errado. Ele não quer mostrar que o certo não é bom. Ele quer mostrar que certo e errado é um ponto de vista. Você entendeu que toda igreja é boa, toda igreja salva. O importante é que você pense assim igual. Não vamos entrar em briga por causa disso, não é verdade? E é assim que pós-modernidade acaba entrando dentro da igreja. Daí o que nós estamos vendo? A pós-modernidade faz isso. Tudo aquilo que é particular é o mais importante. Se eu perguntar para você, dentro da sua comunidade, quais foram os últimos milagres que aconteceram, talvez você comece a pensar agora. Lá na igreja teve um irmão que deu um testemunho, mas eu não lembro, eu estava no celular. Aí teve um que botou no Facebook, mas eu não gostei porque é chato isso, a pessoa fica dizendo que é o máximo, que ganhou isso, que ganhou aquilo. Isso é bobeira. Mas se eu perguntar qual foi o milagre que aconteceu na sua vida, você começa a dizer tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz. As músicas são assim. As músicas para os nossos adolescentes estão assim. Tem uma música que fica falando, e eu contei, 64 vezes, só a parte que eu contei, tá? Só quero ver você, só quero ter você, não sei se é ver ou ter. 64 vezes, só quero. Quem quer? Eu, porque eu sou o máximo, porque era da individualidade, mas isso está dentro da igreja. E quando eu digo você viu? Eu tirei o padrão, eu não chamo mais o que é divino, o que é sagrado, eu não chamo mais o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo de Senhor da minha vida, eu não chamo mais Ele de Cordeiro de Deus, eu chamo Ele de você. A nossa revista, nós usamos, depois o Mateus vai apresentar, se estiver também vai comentar sobre isso, né? Nós chamamos de Jesus de O Cara. O Cara. Tomara que quem veja isso fique muito intrigado. Como é que vocês têm coragem de chamar de Jesus O Cara? É porque os adolescentes vão entender essa linguagem. Mas essa linguagem não tem intenção de profanar. Muito pelo contrário, essa linguagem tem intenção de mostrar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Mas o título é Jesus é o Cara. Então, nesse sentido, vocês compreendem? A ideia desse mundo pós-moderno é fazer com que tudo que for ideia ética, tudo que for ideia de cultura, agora depende da pessoa. Houve um tempo que era assim, o menino de cabelo comprido, vai cortar esse cabelo, rapaz. Experimenta entrar no exército e ficar de cabelo comprido. Não pode. Menina, essa bolona aí que você está usando, não pode. A minha menina não vai servir, por exemplo, sei lá, não vai para uma academia militar também de argolas. Hoje já tem gente que tem o cabelo comprido por aqui e raspado por aqui. O cabelo é azul, é verde, é vermelho. Isso se não fosse uma questão estética, porque não é estética. Seria legal, eu acho os meus alunos bonitos. Eles falam, eu falo, teu cabelo ficou legal hoje de azul, o de vermelho não estava bom. Se é uma questão estética, não tem problema. O problema é que eles exatamente estão usando essa ideia de tirar os padrões daquilo que é importante. Quer dizer assim, meu corpo, minhas regras. Você já viu isso? Meu corpo, minhas regras. Aí você fala que o aborto está errado. Meu corpo, minhas regras, pastor. Você diz assim, eu não como isso. Meu corpo, minhas regras. Aí depois, quando está quebrado, vem aqui na frente pedir oração. E a gente ora. Isso é o resultado da pós-modernidade. Agora, o que é a ideia de igreja? Eu coloco aqui uma passagem para vocês, do Palmer, depois ele tem as referências bibliográficas para quem quiser achar. E ele diz assim, a igreja permanece verdadeira o seu caráter, preservando a sua distinguibilidade. O que quer dizer isso? Igreja tem que ter cheiro de igreja, cara de igreja e ser igreja. Ela precisa ser igreja estruturalmente, ela precisa ser igreja como forma e ela precisa ser uma igreja espiritual. Quando eu estou falando sobre isso, eu estou entendendo que a ideia da igreja, ela precisa permanecer sendo igreja. Olha lá, ela não faz nenhum favor à sociedade.
adaptando-se à cultura popular que existe. Você entendeu que quando você pede como jovem, como adolescente, como líder, quando você pede para o seu pastor, pastor, vamos fazer um negócio diferente hoje? Hoje vai ser tudo de luz apagada. Só estou dando um exemplo que eu estou inventando, não que isso exista. O culto é tudo de luz apagada, e aí nós vamos colocar uma cortina de fumaça, assim, quando o pessoal entra para sentar, sentir a Shekinah do Senhor. Pode ser? E o pastor diz, não. O meu pastor é radical. O pastor não entende jovem. O pastor não entende adolescente. Porque o adolescente gosta disso. O adolescente tem que conhecer a palavra de Deus. Igreja tem que ter cara de igreja. Igreja tem que parecer igreja. Mas pastor, você está sendo radical? Eu estou sendo radicalmente a favor do Evangelho. Você tem que ser radicalmente a favor do Evangelho. Tudo o que o demônio líquido, que eu chamo isso nesse meu livro, de demônio líquido, tudo que ele quer é que você tire o sagrado do lugar que é sagrado. Você compreende? Ele diz assim, ainda mais, porque falha em sua tarefa justamente no ponto em que deixe de ser ela mesma. A igreja não tem uma ética social, a igreja é uma ética. Portanto, o mundo tem que nos ver, não nós vermos o mundo. O mundo tem que perguntar para nós qual é o caminho, a verdade, a vida. E não nós perguntarmos ao mundo qual é o caminho. Tem gente que tem pastor online agora, tem pastor de internet. Eu gosto, por exemplo, de ouvir, gostava do pastor Lucinho. Daí o pastor Lucinho tem mais ovelhas na internet do que na igreja dele. Não que culpa dele. E se pedir assim, bem, o pastor vai pregar hoje, não, o pastor ele não gosta do pastor Lucinho. Vocês estão vendo? Por isso eu coloco essa ideia dali, Jesus cura, Jesus prospera e Jesus salva. Qual é a igreja que o pessoal quer a igreja? Qual é a mensagem que você, como líder de adolescentes, tem que passar para eles neste último tempo? Jesus salva. Sim, Jesus também cura. Sim, Jesus também prospera. E aí as pessoas começam a dizer, mas por que o líder de jovens ou o líder de adolescentes não faz isso ou faz aquilo? Sabe o que eles querem? E você tem que dizer isso para os pais. Pai, eu sou líder, eu não sou pai nem mãe. Eu sou o líder do seu filho. Pai e mãe é você. Porque senão eles estão querendo emprestar o filho deles para vocês acabarem de criar. E quando é problema, é culpa da igreja. Eles vão dizer, meu filho era da Assembleia de Deus que desviou. Não, ele não se desviou por causa da igreja, desviou por causa do pai e da mãe que nunca deram bola. Líderes, vocês não são pai e não são mães. Eu sei que o nosso sentimento é grande, a nossa vontade para com eles é extraordinária, mas você precisa entender que você precisa comportar-se assim como um padrão que a gente espera. E o padrão é isso. O padrão é que você não pode inverter valor. Sabe o que quer dizer valor? A palavra quer dizer ser digno. Tudo que tem valor é tudo aquilo que é digno. Portanto, quando nós pensamos nessa ética e ética e moral cristã, antes dela ser aprovada pela sociedade, sempre tem alguém querendo mudar essa regra. Sempre teve, sempre terá, até a volta de Jesus, pessoas que vão tirar o sagrado do lugar que é sagrado. Eu venho de uma família católica, e eu não sei quantos daqui um dia foram católicos, mas há um momento, numa igreja católica, eu me lembro, eu não sei como é que é hoje, que era o momento de ler lá a palavra de Deus. Naquele momento, ninguém andava, ninguém se mexia. Sabe o que é isso? Reverência. Eu quero perguntar para você, cada igreja que vocês estão é exatamente assim. Nós vamos ler a palavra de Deus, o músico está de pé, ouvindo a palavra de Deus, os obreiros estão de pé, o cara do som está de pé, as crianças estão de pé, ou será que é assim todo mundo lá? É um andando para cá, um chegando na hora que quer. Viu? Tem gente que chega no culto depois vindo da harpa, e os nossos adolescentes vêm. Eu quero lançar uma proposta para vocês que são líderes. Vocês querem salvar os seus liderados dessa modernidade bíblica, que é essa proposta da minha fala? Antes de começar o culto, coloquem todos de joelhos. Não precisa nem avisar o pastor, mas avisa. Avisa porque é justo e bom fazer isso. Avisa e diz o seguinte: pastor, a partir de hoje, o meu grupo de adolescentes só vai levantar quando terminar, só vai levantar quando acabar o primeiro louvor. Porque o círculo de oração precisa ver isso. O círculo de oração feminino, masculino, os obreiros precisam ver isso. Ver que vocês, líderes, estão colocando
os seus liderados de joelhos, porque essa é a nossa tradição. Porque se você vai num lugar onde ninguém mais está orando antes de um culto, o que está acontecendo? Olha, você está exatamente retirando o que é sagrado do que é sagrado. A nossa marca pentecostal, ela precisa ficar. Veja só, o que Pedro vai dizer? E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos estranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando por mal o mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano, aparte-se do mal. Quando eu vou me apartar do mal, eu vou me apartar dessa ideia da pós-modernidade. A pós-modernidade, ela traz o mal travestido de bem. João falava sobre isso. O Evangelho, os evangelistas falam sobre isso que parece bonito, mas é terrível. Por isso que nós usamos agora Pedro também dizendo o seguinte: e vós também, quando nisso mesmo, toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Você viu que é uma sequência de coisas boas que você deve fazer? Dentro de um comportamento da igreja, tem comportamento ético. O comportamento dentro da igreja é um comportamento ético. Por isso que os nossos liderados, os nossos adolescentes, precisam ver o nosso comportamento ético e que nós não abrimos mãos disso. Eu escutei de um líder de adolescentes agora que ele disse o seguinte, que ele baixou o LOL, vocês sabem o que é? Só para ver, acho que é LOL, é um outro jogo lá qualquer, porque daí agora ele sabe os adolescentes que estão lá online jogando. Posso perguntar para você, tem algum mal um menino jogar, uma menina jogar um joguinho eletrônico lá? Resposta, não. Porém, o problema é que não se fica 10 minutos nem 15 minutos. Fica-se 2 horas, 2 dias, 2 meses, 2 anos. E se anda assim pela casa com o celular na mão, antes de ir para a igreja. Vamos, dá esse celular aqui para mim. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Vocês como líderes, os seus adolescentes sabem o que vocês estão vendo na internet. Eles sabem quais são os aplicativos que você tem. Se você não der o exemplo, quem vai dar o exemplo? Porque o que se aparece, o que se mostra hoje, é que os valores éticos e morais são desprezados. Apresente-se na escola uma empresa assim, ó, a paz do Senhor. Alguém já vai dizer, e aí, beleza? A paz do Senhor. Beleza, mano. Eu já vi isso em igrejas que as pessoas não dão mais paz do Senhor. Umas dizem graça e paz, dizem paz, e é bonito também, graça e paz, é uma saudação paulina. Mas eu volto a perguntar para você, qual é a identificação que nós temos? Somos ou não somos assembleanos? Somos. E os assembleanos se cumprimentam assim, a paz do Senhor. Você tem vergonha de ser assembleano? Então você não pode ser líder. Você tem vergonha da sua igreja? É o nome que ela professa, o nome de Jesus. Por que agora, para ser chique, eu que sou a líder de jovens, eu vou falar com os meus jovens assim, aí galerinha, beleza, galerinha, E segue, os adolescentes vão olhar assim, pastor, o senhor tem uma idade, isso fica meio patético. Diz paz do Senhor, fica legal. Você não vai ser assim, a parte do Senhor, grupo de adolescentes. Ao poder está vestido. Eles vão começar a rir de novo. Seja você mesmo. Você não precisa, eu vou usar uma expressão forte, parecer burro para parecer adolescente. Adolescente é inteligente, muito mais rápido nas suas ligações, nas suas sinapses do que nós adultos. Não faça papel de bobo. Não queira parecer o que você não é. Seja exatamente. Você é líder porque Deus te colocou ali. E você é um líder e eles seguem você porque é você, não é porque é outro. Porque a ideia da pós-modernidade é isso. Regras não são válidas para todo mundo. Tá bom? Regras não são válidas para todo mundo. Por isso que todo mundo quer ter o seu jeito. Por isso que quando a gente navega na web, a gente sempre vai ver essa ideia. Meu corpo, minhas regras. Tá bom? Eu faço do meu jeito. Aqui na nossa igreja é diferente. Por isso que os adolescentes vivem agora pensando na família e pensando nisso. Afinal, o que eu quero da minha vida? Eu não consigo entender mais da minha vida. Porque a adolescência é esse período de perguntas. E aí, quando ele quer fazer as perguntas, sabe quem responde para ele? O YouTube. O YouTube responde. E se você não tomar esta, aí sim, como líder, você precisa tomar
este compromisso de responder. Por isso que nós vamos apresentar para vocês os DTs, que são os episódios do discipulado Team, em que a regra básica é: deixe o seu adolescente falar. Ele não quer ouvir apenas um teólogo, ele quer ouvir um líder. Mas para o adolescente falar, para o adolescente ouvir, primeiro tem que falar. E se você solta o adolescente, ele vai falar. Se você ficar fazendo um monólogo, só você fala, não estará fazendo a proposta nossa, que é exatamente discipular o adolescente. O adolescente aprende falando, ele não aprende ouvindo. Vou repetir: adolescente aprende falando. No momento que ele fala, ele descarrega, ele apresenta, ele desvenda todos os erros dele. Aí você solta algum aqui e ali. Por isso que esses adolescentes, eles têm esta ideia. Vocês viram ali Adão e Ivo. Você já ouviu essa expressão? Deus criou Adão e Eva, ele não criou Adão e Ivo. Só que dentro da escola você vai ver exatamente isso. Princípios bíblicos desvalorizados, não apenas desvalorizados, ultrajados. Há 2 anos atrás, uma exposição no Rio Grande do Sul de uma arte chamada queer. Eu preciso falar para vocês, líderes, que não sabem o que é queer. Q-W-E-E-R, queer. A cultura queer é a cultura homossexual, homoafetiva, porque não pode mais falar que a pessoa é homossexual hoje, tem que falar que é homoafetivo. Os seus liderados sofrem isso todos os dias na escola, na televisão, no YouTube, em todos os lugares. E sabe o que eles estão ouvindo? Que essa ideia de homem e mulher, que para ser moderno tem que ser assim. Eles dizem, os pós-modernos, a escola diz: olha, tudo bem que você acredite, mas não é que a pessoa pode ser o que ela quiser. Daí o adolescente diz: tá bom. E sabe o que está acontecendo nesse momento? É porque ele não tem base. Porque nós precisamos dar essa base para eles. Porque o que acontece, a Federal de Santa Catarina, sabe você que é de Santa Catarina, ela formou desde 1990 e pouco, mais ou menos, cerca de 25 mil professores fazendo cursos todos os anos sobre a cultura queer. Ou seja, a literatura homossexual é ensinada dentro das escolas. Os professores de história, os professores de geografia, principalmente ciências humanas, todos quase fazem isso. Por isso que nós estamos entendendo que essa ideia agora é fazer assim: tudo aquilo que é universal, absoluto e imutável é palavra de Deus. Sendo universal, sendo absoluto e sendo imutável, o que faz esse demônio líquido? O que a pós-modernidade veio trazer para as nossas vidas? Ela vai tirar exatamente o universal, colocando tudo no particular. Eu, meu, sou eu. Tudo que é absoluto agora não é mais absoluto, é hashtag quem sabe. Ou ainda, tudo que é imutável, bem, veja bem, não é bem assim. Portanto, se o Senhor é o nosso padrão, se o Senhor é santo, e nós queremos ser santos, nós vamos dizer não ao pecado. Se o Senhor é justo e Ele é justo, nós vamos trabalhar pela justiça e não pela injustiça. Se o Senhor é bom e Ele é bom, nós vamos lutar contra o mal. E se o Senhor é verdadeiro, nós vamos ter que lutar contra a mentira. E a única coisa que o diabo criou foi a mentira, porque ele é o pai da mentira. Por isso que a pós-modernidade é isso. É esse momento de derretimento, não só de temperatura, como você está sentindo agora, mas é o sentido de derretimento de tudo que era base, de tudo que era a grande verdade. Por isso, essa ideia do absoluto, por isso essa ideia da imutabilidade, que tudo que eles querem é colocar o que quer. Por isso que você vê agora nas questões, como eu falei para você, nas questões que são chamadas de políticas, você vê isso. Olhe para a política como está. Eu não sou um defensor da política, mas se você é um líder, você tem que ter um viés, tem que ter um olhar para esses problemas, porque eles vão perguntar para você. A pós-modernidade quer que você não tenha opinião, que você diga o seguinte: olha, nesse assunto cada um é cada um. Ótimo. Você vai criar uma liderança em que os adolescentes vão pensar que cada um é cada um, que está tudo bem. Uma lei moral absoluta não confina as pessoas em uma camisa de força. As pessoas sempre irão debater as fronteiras da lei moral e as suas variadas aplicações, mas a própria ideia do certo e do errado só faz sentido se houver um padrão final. O que eles querem agora é que não tenha mais padrão para nada. Se não tem mais padrão
mensagem para você que é líder, a mensagem do discipulado para o Brasil, para você que é líder, de adolescentes, até para os adolescentes que estão aqui, é: tens coragem. Tens coragem. A internet criou os imbecis, os idiotas. E quando nós falamos sobre isso, não sei o que estou falando, é Humberto Eco. E aí nós temos essa ideia de que houve um tempo. Passa lá para mim, Jefferson, por favor. Passa esse slide lá para mim. Houve um tempo em que o imbecil, o idiota, uma palavra muito pesada, mas ela é usada agora pelo Humberto Eco, ele era ouvido apenas na aldeia. Só que com o advento da internet, esse imbecil se tornou referência para todos. Saiu hoje uma publicação de um jornal de grande circulação que escolas estão pedindo para que os pais não permitam que as crianças assistam eles. Um deles é Felipe Neto. Quem é mais velho vai olhar Felipe quem? Eu conheço o Felipe Neto, que está ali, tem o Winston, como é que é o nome do Wilderson, né? Whindersson, tá vendo? Resposta exatamente. E se você está olhando e não conhece, tem até o Minecraft, que é o, sabe? Eles tiram a autoridade do pai, eles tiram a autoridade de tudo. Vocês entenderam? Por isso, perfeito. Por isso, gente, que você tem que tomar cuidado, porque isso é a pós-modernidade. A pós-modernidade, ela faz exatamente assim, sabe? Valores e crenças não são mais importantes. Mas se a igreja é coluna da fé, firmeza da verdade, como a palavra de Deus diz que é, somos nós que estamos dentro dessa igreja e precisamos mostrar para eles, afinal, o que é de verdade a palavra. O Evangelho não se conforma com o relativismo que eu apresentei hoje para você. O Evangelho não se conforma com o politicamente correto. Como é chato politicamente correto. Você sabia que tem crente que não se chama mais de crente? Ele diz que ele é cristão. Eu sou cristão. Acho que o diabo também é cristão. A palavra de Deus diz que o diabo crê, só que tem uma diferença ainda. Ele treme na presença de Jesus, ele treme com a palavra dele. Tem gente que é cristão, evangélico também já é ultrapassado, o cristão, ele não quer falar que ele é crente. Eu digo que eu sou crente. Crente. Porque tudo que a sociedade quer é que você se pareça com ela. Os evangelistas dizem, João diz, não ameis o mundo. Eu quero conhecer o meu final. Convidar a todos os discipuladores, convidar a todos os líderes que estão aqui conosco, para, junto com o discipulado para o Brasil, junto com todas as igrejas de Assembleia de Deus do Brasil, para que você tenha essa vontade. E primeiro, para a minha fala, você tenha a visão. A visão que o mundo jaz no maligno e o maligno tem nome hoje, é pós-modernidade. Que essa pós-modernidade quer tirar os alicerces do que é verdade. Tirando o que é verdade, eles não querem instaurar a mentira. Eles querem que apenas haja a confusão. Havendo a confusão, não haverá mais padrão. Não havendo mais padrão, os nossos adolescentes se perderão. Seja firme, seja justo. Pratique o Evangelho, apenas o Evangelho puro. Respeite sim a cultura, mas diga primeiro sim à palavra de Deus, depois para a cultura. A cultura, ela muda, a cultura é moda. Eu estive agora recentemente lá na selva amazônica, e lá as pessoas, quando estão adorando ao Senhor, dançam e dançam muito, e dançam o tempo todo. E dançou o pastor, e dançou o diácono, e dançou todo mundo, e o rapaz do som, e eu fiquei lá também, eu não sabia se eu dançava. Eu pastorei irmãos haitianos, e os irmãos haitianos, quando estão no culto deles, no nosso culto, que eu me sinto haitiano, eles também dançam. Mas isso não é ofender a palavra do Senhor, isso é apenas uma questão cultural. Agora, ficar com o celular o tempo todo dentro da igreja, isso é fazer exatamente o que é pós-modernidade. Minha regra, meu jeito, eu me visto como eu quero, e se não quiser eu vou para outro lugar. Que a palavra de Deus firme em seu coração, que você diga não à pós-modernidade, que você tenha esses adolescentes como ovelhas que Deus colocou nas mãos de vocês, porque um dia será requerido de cada um de vocês.
naquele grande dia o Senhor vai dizer: o que você fez com o que eu te coloquei na tua mão? E Ele vai fazer você lembrar de todos eles. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Com a permissão do irmão Mateus, vai fazer uma oração agora. Vamos fazer? Já em seguida eu passo para o Mateus. Eu quero que você, indo onde está mesmo, se você puder, você ore comigo neste momento. Quero convidar a você a orar pelos adolescentes que não estão na igreja. Quero convidar você a orar pelos adolescentes que nestas horas estão grudados no jogo. A pós-modernidade, o demônio líquido está tomando eles. Eu quero que você comigo ore agora para que na cidade de onde você vem, o Espírito Santo sopre tanta vontade naquele lugar que pessoas vão começar a entrar na igreja. Sim, você vai atrás delas, mas sim, elas também entrarão naquela igreja, porque sabem que a igreja é o lugar da fé, da esperança e do amor. Vamos orar? Pai eterno, Pai maravilhoso, quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade. Quero te agradecer, Senhor, por esses homens, mulheres, jovens, adolescentes, Senhor, que têm dito sim ao teu chamado, têm dito sim ao discipulado, têm atendido ao teu ID e fazer discípulos, Pai. Quero te pedir, fortalece eles, Senhor Jesus, que a tua boa mão estendida sobre eles esteja, Pai, que eles possam sentir, Senhor, o teu afago, possam sentir, Senhor, o teu abraço nesse momento, Pai, que as casas deles sejam abençoadas, Pai, que o ministério de cada um deles seja abençoado, Pai, que a igreja que eles representam sejam abençoadas, que a cidade que eles representam sejam abençoadas. Os adolescentes, Senhor, que ainda estão perdidos, Senhor Jesus, traz eles até nós, Pai. Manda-nos até eles, ó Pai. Dá estratégia para cada um que está aqui, Senhor, que eles possam, Senhor, ter observado, ter sentido os perigos da pós-modernidade nesta vida líquida, Pai. Que eles possam saber, Senhor, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, Senhor, que não há outro intermediador, Senhor, entre nós e o Pai, Senhor. Fortalece, Pai, cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Todos nós dizemos? Amém. Glória a Deus, muito obrigado. Irmão Mateus, agora com a palavra.